O mundo é infinito porque Deus é infinito. Como acreditar que Deus, ser infinito, possa ter se limitado a si mesmo, criando um mundo fechado e limitado? Olá, pessoal. Aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para você. Dessa vez, eu vou falar de Giordano Bruno. Giordano Bruno nasceu em Nola, perto de Nápoles, em 1548. Morreu em Roma a 17 de fevereiro de 1600. Foi um teólogo, filósofo, escritor, frade dominicano, discípulo do filósofo Francesco Patrizzi, membro da Academia Florentina. Ingressou na Ordem dos Pregadores aos 17 anos de idade. Estudou Aristóteles, Tomás de Aquino, que naquela época eram predominantes na doutrina católica. Ele permaneceu nesse convento, nesse seminário, nesses estudos, por 10 anos. Chegando a ser ordenado sacerdote e a receber o grau de doutor em teologia em 1575. Giordano Bruno era filho do militar Giovanni Bruno e Fraulissa Savolino. Seu nome de batismo era Filippo Bruno. Giordano Bruno era um homem inteligente, tinha ideias avançadas para a sua época. Numa época em que a Inquisição está tomando conta do mundo, essas ideias avançadas suscitaram suspeitas por parte da hierarquia da Igreja. E em 1576, Giordano Bruno foi acusado de heresia. Ele foi levado a Roma para ser julgado. Conseguiu mais ou menos meio que se safar desse julgamento. E poucos meses depois ele abandonou o hábito, se desiludiu com a igreja e em 1579 ele deixou a Itália. E iniciou nesse período aí um período de peregrinação. E ainda em 1579, Giordano Bruno passou uma temporada em Gênova. E dizem, isso aí é um motivo de diversas polêmicas com os estudiosos, que Giordano Bruno ele adotou o calvinismo. Mesmo assim, uma religião que tem pessoas que têm cabeça aberta, que têm mente livre, ele acabou sendo excomungado também pelos calvinistas. E ele foi, então, expulso de Gênova. Depois dessa expulsão dele de Gênova, ele viajou para França, Suíça, Inglaterra. Em Londres, ele esteve sob a proteção do embaixador francês. E frequentou também o círculo de amigos do poeta inglês Sir Philip Sidney. Em 1585, Bruno então retorna a Paris. Em seguida, ele foi para a Alemanha, foi para Marburg, Wittenberg, foi para Praga, foi para Helmstedt e foi para Frankfurt. E em Frankfurt, então, ele conseguiu publicar vários livros, várias das suas teorias. Quando ele esteve em Veneza, ele conheceu Giovanni Mocenigo, que era membro aí das mais ilustres famílias venezianas, um comerciante. Esse Giovanni Mocenigo encontrou Bruno em Frankfurt em 1590 e convidou ele para ir a Veneza, a pretexto de lhe ensinar uma arte chamada, ou uma ciência, chamada mnemotécnica. Mnemotécnica é uma arte de desenvolvimento da memória. Ele era perito nessa arte da mnemotécnica. E a situação de Giordano Bruno em Veneza era uma situação muito boa. Por quê? Porque Veneza ela tinha fama de proteger certas pessoas que eram perseguidas aí pela Inquisição. Então ele se sentia praticamente bem confortável em Veneza, com a amizade de Mocenigo, que era uma pessoa que tinha uma certa influência dentro de Veneza, mas como todas as pessoas que têm a cabeça um pouco estreita, Mocenigo começou a pensar que
Giordano Bruno fosse um mago, uma pessoa com poderes super especiais. Na realidade, ele era um estudante, ele era um filósofo. Mas Mocenigo, conhecendo essa mnemotécnica, sabendo que ele era perito nessa arte, ele quis então utilizar essa arte para fins comerciais. E segundo alguns, ele esperava obter de Giordano Bruno ensinamentos de ocultismo para aumentar o seu poder. Então ele tinha, como a maioria das pessoas naquela época, ideias distorcidas sobre ocultismo, sobre diversas artes, diversas ciências que começavam a brotar e aparecer naquela época. E ele queria, então, esse Mocenigo, utilizar todo esse conhecimento, né, de Giordano Bruno para prejudicar seus concorrentes, prejudicar seus inimigos. E Giordano Bruno se negou a ensiná-lo. Afinal de contas, o ocultismo ele não se presta a isso e nem tem condições de ser dessa forma, né? Agir dessa forma. Mocenigo, então, ele denuncia Giordano Bruno para a Inquisição. Como a Inquisição não podia forçar o governo de Veneza a prender Giordano Bruno, ele facilitou que certos agentes secretos da Inquisição invadissem a casa de Mocenigo e trouxessem, então, Giordano Bruno para fora de Veneza para fazer o seu julgamento pela Inquisição. E ele foi transferido para o cárcere do Santo Ofício, em San Domenico de Castello, no dia 23 de maio de 1592. E lá, Giordano Bruno, como todos as outras vítimas da Inquisição, e tem alguns casos, algumas histórias interessantes sobre Giordano Bruno. No último interrogatório pela Inquisição do Santo Ofício, ele não abjurou, né? E no dia 8 de fevereiro de 1600, ele foi condenado à morte na fogueira. Ele foi obrigado a ouvir a sentença ajoelhado. Ao ouvir a sentença, Giordano Bruno teria respondido essa pronúncia dessa sentença com um desafio em latim. Maiori forsam cum timori sententiam in advertis quam nego accipiam. Talvez sintam maior temor ao pronunciar essa sentença do que eu ao ouvi-la. Existe aí uma polêmica. Muitos autores dizem que ele foi queimado por defender o heliocentrismo de Copérnico, e outros dizem que não. Ele foi queimado na fogueira pelo conjunto das suas ideias, pelo conjunto dos seus estudos ocultistas, pelos seus estudos herméticos. E a execução, então, da sentença de Giordano Bruno foi em 17 de fevereiro de 1600. Na ocasião, porque com a língua ferina que Bruno tinha, ele teve a voz calada por um objeto de madeira posto na sua boca. Senão ele ia falar coisas que fizessem pesar, talvez, a consciência dos seus inquisidores. Uma das grandes obras de Giordano Bruno, além das ideias do hermetismo, dos estudos de ocultismo, dos estudos de alquimia que Giordano Bruno fez, ele tem uma ideia filosófica que ele foi grande defensor, que é a ideia do infinito. Segundo Giordano Bruno, nós declaramos esse espaço infinito, dado que não há qualquer razão, conveniência, possibilidade, sentido ou natureza que lhe trace um limite. Isso está escrito numa obra de Giordano Bruno acerca do infinito, o universo e os mundos. E uma outra característica da filosofia de Giordano Bruno, ele era ilozoísta. O que é o ilozoísmo? Ele pensava que tudo tem vida. Tudo no universo tem vida. E era também um panpsiquista. Ele pensava que tudo tinha uma natureza psíquica e uma alma. Segundo
as palavras do próprio Bruno sobre suas leituras, ele ficara fascinado por Heráclito, Parmênides, Demócrito, Lucrécio e Plotino. Quer dizer, entre os antigos, entre aspas. Entre os modernos, estudou muito Raimundos Lulos, ele estudou Nicolau Copérnico, ao qual ele chamava de magnânimo, Nicolau Cusano, ou Nicolau de Cusa, que ele chamava de o divino. Bruno defende a plenitude do universo como um conjunto dinâmico que se transforma continuamente do inferior ao superior. Do inferior ao superior. Tudo aquilo que está em cima é o que está embaixo. E esse contínuo inferior ao superior vive num movimento constante, por ser tudo uma só e mesma coisa, como manifestação da vida infinita e inesgotável. Como universo, também Deus é infinito, sendo-lhe imanente e transcendente ao mesmo tempo, sem nenhuma contradição, pois os opostos acabam por coincidir no infinito. Para Bruno, o universo e tudo que cerca o universo, tudo que pertence ao universo, é uma coisa viva. Tudo é regido por uma mesma lei, sendo que Deus, ele é a mônada das mônadas, que compõe o organismo do mundo, como poder infinito, como sabedoria, como amor, cabendo aos homens adorar toda esta infinitude. Essa adoração tem que ser feita com entusiasmo, numa unidade das crenças religiosas, além de qualquer dogma positivo. A metafísica de Bruno pode ser denominada de monista, panpsiquista e paramaterialista, que ele então concebe Deus como uma alma e princípio ativo do mundo. Ele também concebe, entende que a matéria seja um princípio passivo. Depois aí que Bruno foi morto pela Inquisição, ele passou por um período muito grande de esquecimento, mais ou menos uns 2 séculos, né? E ele foi então redescoberto no fim do século XVIII e começo do XIX, através de alguns alemães. Um filósofo famoso alemão, Goethe, pegou muita das teorias de Giordano Bruno. No final desse vídeo, eu vou colocar alguns dos pensamentos de Giordano Bruno e depois a relação de algumas de suas obras, para vocês terem uma ideia de quão fantástico foi esse ser humano, chamado então de Giordano Bruno. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa nova modalidade que eu estou fazendo do vídeo, porque eu não estou mais utilizando a forma que eu utilizava antes de PowerPoint, com fotos, com coisas escritas, porque infelizmente o YouTube, todas as vezes que eu ponho uma foto e ele estranha a foto, acha que a foto tem problema de direitos autorais e tem uma série de problemas, eu não estou colocando mais vídeos com fotos. Infelizmente, né, essa loucura, essa briga por direitos autorais começa a afetar as produções. Ok, gente? Então, no próximo vídeo eu vou falar de outro personagem famoso que estudou o hermetismo. Ok, gente? Vida longa e próspera, Ailton Alt.